as pessoas se apaixonam, podem se ver belos arcos de luz rósea entre seus corações. E uma bela cor rósea se adiciona às pulsações áureas normais que observam na pituitária. Quando as pessoas estabelecem relações umas com as outras, criam cordões a partir dos chakras que as ligam. Tais cordões existem em muitos níveis do campo áurico em adição ao astral. Quanto mais longa e profunda for a relação, tanto mais numerosos e fortes serão os cordões. Quando as relações terminam, esses cordões se dilaceram, causando não raro grande sofrimento. O período de cura de um relacionamento, por via de regra, é o período em que se desligam os cordões nos níveis inferiores do campo e se enraizam de novo dentro do eu. Olá, mulheres divinas! Olá, seres de luz! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal, a mais uma resenha. Hoje vamos falar sobre o livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan. E meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa, trabalho mais especificamente com psicanálise integrativa, arte-terapia e também astrologia. E esse livro está na minha vida há muitos anos. Inclusive, vou contar aqui como que esse livro chegou na minha vida, porque eu sempre digo que faz toda a diferença a história que o livro tem na nossa vida. A forma como esse livro chega na nossa vida vai também aí dizer a importância e a compreensão que a gente tem pelo livro, pela leitura, o entendimento que tem da mensagem do autor. E esse livro chegou para mim na minha primeira formação de Reiki, que tem quase 10 anos. Que eu fiz o Reiki Usui tibetano. Esse aqui foi um livro que foi sugerido lá no nível 1 e quando eu fiz o nível 3, meses depois, aí ele foi colocado pelo meu instrutor lá do Reiki como leitura obrigatória para quem ali estava se encaminhando para ser mestre em Reiki. Então esse livro, ele chegou na minha vida nesse contexto de formação em Reiki, que é, eu acredito que a maior indicação e forma como esse livro chega na mão das pessoas, através do Reiki. Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana. Anos depois, eu vinha fazer o curso também de yoga, e dentro do yoga, um tema que eu sempre gostei muito, e que é também um tema comum entre o Reiki e o yoga, é a questão dos chakras. Então, mais uma vez, esse livro chegou também a contribuir na minha vida com o tema dos chakras. Inclusive, por alguns anos, eu tive um curso de formação que se chamava Chakra Terapia Integrativa, e utilizei muito esse livro nessa formação de chakra terapia integrativa, tá? Então, esse livro, ele me acompanhou, atualmente eu estou fazendo outras leituras, mas por vários anos da minha vida ele me acompanhou em diferentes formações. Reiki, yoga, chakras, porque esses são todos os temas que esse livro fala, tá bom? Vamos então às informações mais técnicas. Então, o nome do livro é Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana. Esse livro é da editora Pensamento, autora Bárbara Ann Brennan. Ele foi publicado pela primeira vez, então, em inglês, em 1987 e chegou no Brasil a primeira edição em 1990, já pela editora Pensamento Cultrix. Essa minha edição aqui, ela é de 2012, que é a 25ª reimpressão. Essa minha edição aqui, ela tem 384 páginas. E se você observar, vamos ver se você consegue ver com essa câmera. Mas a letra dele é bem aquela letra de máquina de escrever, né? Então, ele tem essa carinha até bem retrô, né?
e ele tem muitas ilustrações, tá? Muitas ilustrações. Algumas em preto e branco, mas a maioria é colorida. Então aqui é sem as cores, mas muitas são coloridas, tá? Aqui mostrando os chakras, os campos áuricos, aqui, tá? Aqui, aplicação de imposição de mãos, aqui, imposição de mãos, tá? Aqui outras ilustrações, essa daqui sem cores, mas também ilustrada, tá? Então, como eu disse, esse livro ele tem 384 páginas, então ele é meio grossinho. E vou te apresentar agora os capítulos do livro. Então, ele é colocado como partes. Os capítulos são 6 partes, que a gente poderia considerar 6 capítulos. Primeira parte, então, vivendo num planeta de energia. Segunda parte, a aura humana. Terceira parte, a psicodinâmica e o campo da energia humana. Quarta parte, os instrumentos perceptivos do curador. Quinta parte, cura espiritual. E sexta parte, a autocura e o curador espiritual. E a lista aqui, olha só a lista de ilustrações. Tudo isso é a lista de ilustrações, são muitas ilustrações. E aqui nós temos a apresentação da autora. Bárbara, curadora praticante, psicoterapeuta e cientista, foi pesquisadora da NASA depois de completar seu mestrado em física atmosférica na Universidade de Wisconsin. Não sei falar. Nos últimos 15 anos, vem estudando o campo de energia humana, envolvendo-se em projetos de pesquisa sobre o assunto. Estudou terapia bioenergética e aprofundou-se em energética do núcleo do Instituto for the New Age. A autora tem organizado seminários sobre os assuntos no Canadá, Europa e Estados Unidos, onde dirige uma clínica particular na cidade de Nova York. Tá? Então, esse livro eu tenho há mais de 10 anos. Esse canal aqui eu tenho há no mínimo 5 anos. E por muitas vezes eu pensei em fazer resenha desse livro, porque eu já li ele inteiro. E já reli vários pedaços e tá cheio de marcações, até aqui, ó, de estudos que eu faço nele, temas que eu reviso, enfim. E por que eu nunca fiz resenha dele? Porque realmente, cada vez que eu pegava nesse livro para fazer uma resenha, eu ficava pensando, mas gente, o que eu vou falar desse livro? Ele é, não sei como falar desse livro, de tão importante, de tão grandioso, de tão que ele é. E aí eu sempre acabei, enquanto não sabia o que falar, deixava ele de lado. Mas o que me motivou a gravar essa resenha especificamente foi uma fala do professor Otávio Leal, nosso mestre Otávio Leal, em que ele num vídeo, ele fala um pouquinho desse livro e ele fala alguma coisa do tipo assim, que ao mesmo tempo que esse livro ensina tudo, ele não ensina nada. Ao mesmo tempo que ele nos mostra tudo, ele não nos mostra. E aí, quando ele falou isso, eu entendi. É por isso que eu nunca consegui fazer uma resenha desse livro, nunca consegui descrever em alguns minutos sobre esse livro, porque realmente é isso. Esse livro, ele é profundamente lindo. Ele traz toda uma mensagem de calma, de amor, de autocuidado, em todos os níveis do nosso corpo, com as pessoas, autorresponsabilidade, prática espiritual, não necessariamente ligada a alguma religião. Então ele tem uma mensagem muito sublime, muito iluminada. Mas ao mesmo tempo em que ele é profundamente transformadora a leitura dele e realmente traz muitas informações, nos provoca de muitas formas, ele não ensina nenhuma técnica em específico. Ele não tem nenhum passo a passo em que a gente vai terminar a leitura e vai pensar,
oba, agora eu vou conseguir aplicar o que eu aprendi no Mãos de Luz. Realmente não é isso. Então, acho que essa partezinha faltou se conectar em todos esses anos que eu tive contato com esse livro. Porque realmente ele é um livro, de fato, mais filosófico. Ele é um livro que te traz muitos conceitos. Ele prova, então ela traz ali também várias comprovações, várias discussões sobre o tema dos campos energéticos, chakras, a imposição de mãos. Mas não é algo que você termina a leitura realmente com essa sensação, agora eu aprendi, agora eu entendi. É algo que te desperta, te desacomoda, te instrui, mas não necessariamente ele dá uma ferramenta. E aí eu acho que é uma autocrítica mesmo à nossa sociedade também, sabe? Essa ideia de que a gente vai terminar uma leitura com uma ferramenta nas mãos, né? E aí eu, claro que estou fazendo essa autocrítica também, né? Eu tô fazendo essa crítica para mim mesma também, né? O quanto muitas vezes terminamos alguma leitura ou mesmo adquirimos um livro com esse objetivo. Vou comprar esse livro para aprender isso. E às vezes não. Ele é um despertar, ele é uma provocação, mas aquilo é muito mais sutil, aquilo envolve outros níveis que não o físico, o de ferramenta, de sairmos fazendo e usando de alguma forma. Então, nesse sentido, pontos positivos do livro. Ele é uma leitura muito gostosa, então ele não é uma leitura difícil, tá? Embora, como até eu coloquei, né, a própria diagramação dele tem uma carinha, né, de escrito a máquina, então para algumas pessoas que talvez tenham alguma dificuldade ali de ler ou costuma ler à noite, pode ser que tenha ache um pouco cansativa essa leitura, mas a linguagem em si, ela é muito gostosa, a autora traz muitas experiências pessoais, atendimentos que ela fez, ela coloca toda a sua experiência aqui, tá? E uma coisa que eu acho muito legal, um ponto positivo muito interessante, ao final de cada capítulo ela coloca perguntas aqui, ó, como revisão do capítulo, ó. Então sempre tem algumas perguntas para a gente se fazer ao final de cada capítulo. Alguns capítulos têm mais perguntas, outros capítulos têm menos perguntas, mas sempre questionamentos relativos o tema tratado ali no capítulo. E isso eu acho muito bacana, porque também nos tira dessa posição só de depositar, né, informação na gente, mas a gente também refletir sobre o que a gente está lendo ali e se realmente compreendeu. Então, pontos positivos, essa leitura ela é muito gostosa, ela é de uma fonte de informação riquíssima para quem faz reiki, cursos de chakras, todos, enfim, os tipos de aplicação de imposição de mãos. Esse livro, ele nos subsidia de uma forma realmente filosófica, conceitual, a gente compreender de fato o que são essas técnicas, resultados que elas dão, conceitos que elas trazem, enfim, o fundamento mesmo ali, o embasamento, porque a verdade é que muitos desses cursos, como por exemplo de Reiki, eles são muito rápidos e em geral muito focados mesmo na parte prática, né? Então, como que é a imposição de mãos, quais são os símbolos, um conceito geral ali, por exemplo, de como surgiu o Reiki, enfim. Agora, um aprofundamento de exemplos de casos, conseguir visualizar mais essa parte energética, conectar com outros temas, aí, em geral, esses cursos, eles pecam muito. Cursos também ligados a chakras, em geral, também ficam só ali na ideia do nome de cada chakra, a cor de cada chakra, o yantra de cada chakra, qual parte do corpo rege, e aquilo fica meio solto. Então, esse tipo de livro, ele subsidia teoricamente, filosoficamente, conceitualmente, esses temas de energia humana, aura, chakras, imposição de mãos. Então,
é uma leitura realmente assim, ó, base, insubstituível para quem gosta desses temas das terapias energéticas de forma geral, tá? Ponto negativo. Aí já vou conectar com essa própria minha experiência, que foi também essa fala do nosso mestre Otávio Leal, que é o tema do você não vai terminar o livro sabendo uma técnica em si. Você não vai terminar o livro sabendo aplicar alguma coisa especificamente, conseguindo ali metrificar nada, tá? Mas isso não é um ponto negativo, na verdade, né? É uma característica, não é o objetivo do livro. Mas se você for com essa ideia de concluir a leitura sabendo fazer, por exemplo, um reiki, não, você não vai aprender reiki lendo esse livro, tá? Assim como você não vai aprender chakras lendo esse livro. Mas o que você souber de chakras, você vai aprofundar aqui, tá? Então, ele é uma leitura, vamos dizer assim, depois que você já tem algum conhecimento sobre reiki, imposição de mãos, chakras, campos energéticos, corpos sutis, depois que você tem uma noção desses temas, aí você vem para o Mãos de Luz, tá? E aí, nesse sentido, então, na verdade, meus pontos negativos, acabou que nem tem pontos negativos, né? Mas, característica em si do livro, né? Então, aí já partindo para uma outra fase, né? A gente pensar, então, para quem que esse livro ele é destinado, eu realmente não destinaria, não eu aconselharia esse livro para alguém que acabou de descobrir o que é reiki. Alguém que recebeu ali um reiki, recebeu uma imposição de mãos, nossa, agora eu quero aprender. E aí vai e compra esse livro. Porque a leitura dele, apesar de ser gostosa, ser fluida, nossa, nos gera, assim, muita curiosidade. É uma coisa gostosa, assim, de saber que existe isso no mundo, né? Ele não é tão iniciante. Então, se você não sabe o que são chakras, se você não sabe o que é reiki, você não sabe como é um atendimento em reiki, se você não sabe as possibilidades de uso, de aplicação, em que teorias se encontra, né, o conhecimento dos chakras, provavelmente quando você for fazer a leitura desse livro, você não vai entender muito bem nada e talvez isso fique tão vago que desista da leitura. Então, eu não indico ele para quem é muito iniciante. Agora, se você já tem alguma formação em reiki, se você conhece ali os chakras, conhece os campos de energia, ali os corpos sutis, aí sim, esse livro vai complementar e vai aprofundar o conhecimento que você já tenha, tá? Para quem que eu indico também, né? Todos reikianos, então independente da escola de reiki, da linhagem de reiki, esse livro ele é sim muito indicado, assim como para todos os terapeutas que trabalhem com terapias energéticas. Considero uma leitura aí, na verdade, obrigatória, né? Nem recomendado, obrigatória. Também indico esse livro para todos que estejam fazendo graduação em terapias integrativas e complementares ou pós-graduação em terapias integrativas e complementares, porque ele traz uma visão realmente bem holística, bem integrativa até da saúde. Então aqui é mencionado também situações, casos em que haviam enfermidades e elas tinham ali um fundo energético. Então se você também trabalha ou tem interesse mesmo em se aprofundar nesse tema da saúde, né? Então a psicossomática e outras abordagens aí que consideram os fatores emocionais, espirituais, energéticos, conectados com disfunções da saúde, esse livro ele também fala sobre isso. Então é uma outra indicação também de leitura, tá? Então era isso, meus amores. Espero que tenham gostado dessa resenha. Levei aí muitos anos para conseguir fazê-la, mas espero ter conseguido comunicar da melhor forma possível a importância desse livro, porque é de fato a ideia, a sensação que me passou esse tempo todo era isso, era que o livro era muito mais grandioso do que o meu vocabulário conseguia expressar. Então espero que essa resenha te incentive
a adquirir esse livro ou mesmo concluir a leitura dele, caso você tenha ali também parado ali em alguma parte, porque é uma leitura que vale muito a pena na íntegra, tá bom? Um grande beijo a cada um, a cada uma e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!